Bem, eu trouxe para vocês o seguinte, tá? Eu trouxe para vocês aqui, essa nossa primeira aula, a gente vai trabalhar os pré-socráticos, tá certo? O Arlon tá preparando ali o restante da aula, e depois a gente vai ver Sócrates. E se der tempo hoje ainda, a gente vai ver Platão, tá certo? Então, hoje nós vamos ficar só na filosofia, a gente não vai falar da sociologia, tá certo? Eu sei que a filosofia e a sociologia, para quem ainda não teve nenhum contato, é um assunto interessante, né? Mas afinal, o que é filosofia? Diga aí, o que é filosofia? Do que trata a filosofia? Hein? Diga aí, gente, o que vocês acham que é filosofia? Hein? Até hoje. Hein? Fala aí, para que serve a filosofia? Para que serve a filosofia? Para nada. Hein? Para nada serve a filosofia? Para quê? Para passar no Enem? Para que serve a filosofia? Para pensar? Para pensar? Tá aí, ó, já é uma dica. A filosofia serve para pensar. É isso? Não é basicamente. A gente quer. Hein? Para que serve a filosofia? Para pensar? Hein? Eu acho engraçado que até hoje, né? A minha esposa, ela pergunta, mas para que serve esse negócio de filosofia? A minha esposa, né? Até hoje ela pergunta, mas para que serve esse negócio de filosofia? Acho que não serve para nada. Ela fala assim, é por isso que eu estou provocando vocês, tá? Mas a filosofia, o colega deu uma dica aí. Primeiro, não é ciência, tá? Filosofia não é ciência. Vocês sabem o que é ciência? Ciência é aquilo que vai servir como objeto de estudo, né? Então, vou dar um exemplo prático para você entender que, por exemplo, a vacina, boa noite, a vacina da Covid, né? Ali foi feito com ciência. Então faz um teste, funciona, não funciona, aplica no pessoal, não, mas mudou, então muda. Isso é ciência. Filosofia não tem isso. Filosofia não é ciência. Primeira coisa importante, tá? Filosofia não é ciência, tá? A filosofia, ela existe desde muitos anos, antes de Cristo, 300, 500 anos antes de Cristo, antes da vida de Cristo, já se falava em filosofia. Como é que começou? Com os pré-socráticos, que a gente vai ver hoje, tá certo? Mas antes da gente começar a falar dos pré-socráticos, eu queria fazer o seguinte contigo. Eu queria falar da dinâmica da minha aula, tá? A gente vai grifar algumas coisas aqui, tá bom? Então, quem tem marca-texto, pega o marca-texto. Quem não tem problema, pode grifar com a caneta mesmo, tá? Aquilo que é importante, a gente vai grifar aqui, tá bem? E aquilo que vai cair no Enem, a gente vai anotar no caderno, tá? Pega aí o caderno, uma folha. Tem algumas coisas que a gente vai anotar, tá bom? Então essa vai ser a dinâmica. A gente vai grifar algumas coisas aqui e outras a gente vai... Tá legal? Pega aí um caderno aí, Tá bom? Coloca lá filosofia, né? Meu nome é Rodrigues, né? Tá certo? Eu sempre esqueço de me apresentar, mas meu nome é Rodrigues. Vamos começar a falar dos pré-socráticos, tá certo? Vocês já ouviram falar de Sócrates? Mas não é aquele jogador, não. Então, tinha um jogador, né, do Corinthians chamado Sócrates, né? Já ouviram falar do Sócrates? Então, esse pessoal aí, eles vieram antes de Sócrates, por isso que o nome é pré-socráticos. Mas não é só pelo fato
não é só pelo fato deles terem vindo antes de Sócrates, tá? O que vai caracterizar a filosofia dos pré-socráticos é a filosofia da natureza. Coloca logo isso aí, tá? Coloca logo no teu caderno. A filosofia dos pré-socráticos é a filosofia da natureza. É isso que vai caracterizar a filosofia pré-socrática, tá? Então não é apenas o fato deles virem antes de Sócrates, tá? Então, filosofia da natureza. Os pré-socráticos, filosofia da natureza. Tá certo? Então nós vamos ver aí o seguinte, né? E aí, eles observando a natureza, eles começaram a fazer alguns questionamentos, tá certo? Então, através da observação da natureza, eles começaram a fazer alguns questionamentos, tá certo? E é isso que vai caracterizar essa filosofia pré-socrática, tá? É a observação da natureza, tá? Então, esse vai ser o nosso ponto-chave lá no Enem, tá certo? Esse vai ser o nosso ponto-chave, é isso que a gente vai usar como referência com relação aos pré-socráticos, tá bem? Então, olha só, vamos lá, tá? Os pré-socráticos vai aparecer nesse período pré-socrático. O que a gente tem que pensar aí é o seguinte: a história, já tiveram aula de história? Sim, né? Vocês estão tendo aula de história? Tá, então a história, ela vai ajudar muito a gente no sentido da gente conseguir ter uma noção da época em que eles existiam. Então o que a gente tem que pensar aqui é antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Então, antes da vinda de Cristo. Tá certo? Então, aqui, com os pré-socráticos, tá? Vai aparecer a mitologia. Coloca aí. Outro conceito importante. A mitologia. Tá certo? A mitologia, o que vai caracterizar a mitologia? Coloca aí. O mundo baseado na imaginação. Tá? A mitologia, o mundo baseado na imaginação. Aqui na mitologia vai aparecer alguns deuses, tá? Tá certo? Então aqui, através da mitologia, vão aparecer alguns deuses, tá? Então, por exemplo, o deus do trovão, tá? Quem era o deus do trovão, vocês lembram? Quem era o deus do trovão? Hein? Mitologia. Hein? Não, Zeus era o deus maior. E aí, o deus do trovão, Thor. Era o Thor. Já ouviram falar do Thor? Tem um desenho animado. Antigo que tinha o Thor, não tinha? Não tem um desenho animado antigo? Ainda tem ainda, né? Então, esses desenhos, muitos desses desenhos, eles são baseados nessa mitologia, tá certo? E aí é que vai aparecer a questão da imaginação, tá? Ó, olha para cá. Diferente da filosofia que se pauta em raciocínio elaborado empiricamente. Então, a gente vai ver que a filosofia hoje, ela vai usar como base, tá? O raciocínio, a lógica, tá? O raciocínio, a lógica. Por incrível que pareça, tá? Quando eu cheguei na filosofia, eu sou graduado. Eu sou graduado em matemática. O Cristóvão foi meu colega de faculdade, né? Lá que eu conheci o Cristóvão. Foi o Cristóvão que me trouxe para cá, né? Então, eu sou graduado em matemática, sou graduado em direito, né? E sou graduado em filosofia. Quando eu cheguei na filosofia, para estudar filosofia, foi o último curso que eu fiz, foi filosofia. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar matemática, e tem matemática, tá? Então, pessoal para não ter essa decepção, né? Fugir da matemática, vai fazer filosofia. Chega lá,
tem matemática, tem raciocínio lógico, tá certo? Então a filosofia, ela vai usar como base a lógica, tá certo? A lógica para fundamentar os seus conceitos. Agora, a mitologia não, ela usava o quê? A imaginação, tá? Então, quando eles queriam explicar algo, tá certo? Que eles não entendiam, e aí eles usavam a imaginação, tá certo? Tá? Comprovado na realidade, o mito nasce como uma forma de expressão que se constrói no imaginário, tá? Então a mitologia, colocaste aí, ela se constrói através da imaginação. Colocaram aí, né? Então a mitologia, ela é baseada na imaginação, tá certo? Isso lá antes de Cristo. E aqui nós temos, olha, o famoso Zeus, tá? Zeus era um dos deuses, tá? Na Grécia Antiga, na mitologia. Era uma divindade que fazia parte da religiosidade dos gregos antigos, tá? Sendo considerado o deus mais poderoso de todos, residia no Monte Olimpo, regendo o universo e controlando os céus. Então, o deus maior, o deus de todos, era Zeus. Era Zeus. Mas olha, para pensar. Hoje, eu não sei qual é a crença de vocês, né? Mas hoje, muitos de nós acreditam que existe um Deus lá em cima, não acredita? Que existe um céu, que existe um Deus, né? E essa imaginação que nós temos de Deus lá em cima, né? Regendo todo mundo, olha aí, ó. Nasce da onde? Surgiu da onde? Lá da mitologia grega. Tá? Então essa crença que nós temos hoje, para você começar a perceber, né, que isso daí a gente vai ver que está muito no nosso dia a dia, tá? É porque ninguém chegou contigo e começou a mostrar as coisas para ti. Então essa que é a minha ideia, te provocar e começar a mostrar para ti que muito do que os caras falavam lá atrás, a gente ainda usa hoje. Então hoje todos nós, ou melhor, quase todo mundo, né, acredita que existe um Deus, né, que fica no céu regendo tudo. Então esse Deus deles chamava-se Zeus, tá? Era um deles, tá? Aí tinha o Deus, como eu falei para você, tinha o Deus do trovão, que era Thor, tinha o Deus do vinho. Então vai aparecer vários deuses, vão aparecer vários deuses. Tinha a deusa do amor. Essa vocês conhecem, né? Afrodite, que é a deusa do amor, tá certo? Então, essas histórias desses deuses surgem aonde? Na mitologia, tá certo? Bem, vamos lá. Aqui nós temos, vocês já viram um joguinho chamado Deus da Guerra? Hein? Deus da Guerra. Olha que legal, gente. Vocês nunca imaginaram o seguinte: aquele jogo, Deus da Guerra, sabe aonde ele foi inspirado? Na mitologia grega. Foi inspirado na mitologia grega. Então, aquilo que eu falei para você, a mitologia grega, ela está muito presente hoje no nosso dia. Olha, o Ares é o deus grego da guerra, filho de Zeus, e é um dos 12 deuses do Olimpo. Amante de Afrodite. Afrodite era o que? A deusa do amor, né? Ares odiava os pais, como todo adolescente, né? Odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Tá certo? E alguns livros dizem que Ares é irmão de Zeus. Não, ele era filho. Tá? Porque Zeus era o Deus máximo, o Deus maior, tá? Ele era filho de Zeus, tá certo? Ok? Bem, olha aqui o outro, ó. Após 10 anos a serviço do Deus do Olimpo, o espartano Kratos é encarregado por Atenas de encontrar a Caixa de Pandora. Já ouviram falar da Caixa de Pandora? A chave para derrotar Ares, o deus da guerra que está destruindo a cidade de Atenas.
Tá? Então eu trouxe isso para mostrar para vocês que essa mitologia grega, ela ainda faz muito parte do nosso imaginário e do nosso universo. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver se rola uma parada aqui. Olha aí. Tá? Nunca jogaram, né? Muito legal, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mataram a saudade, né? Olha aí. Então vamos lá. Então a mitologia, ela tá ligada, tá, a esses deuses, ao imaginário, tá? Então olha só, além dos deuses, a mitologia grega também há a presença de semideuses. Coloca aí. Na mitologia, coloca lá no teu caderno, presença de semideuses. Então existem os deuses e existem aqueles que são semideuses. Tá? Na mitologia. Além dos deuses, existem os semideuses. A presença de semideuses. Tá? Nascidos da relação entre Deus e humanos. Nascidos da relação entre Deus e humanos. Nascidos da relação entre Deus e humanos. Tá certo? Jackson mostra o filme do Percy Jackson mostra. Ok? Tá? Tinha o famoso, que vocês devem lembrar, que era o Minotauro. Lembra da mitologia do Minotauro? O Minotauro era o quê? Era metade homem e metade touro, não é isso? Né? Cavalo, touro, não é isso? Tá? Então, pode colocar exemplo do semideus aí, é o Minotauro, que ele nasce exatamente da relação entre os deuses e os humanos, tá? Tá certo? Tá? A Medusa, lembra da Medusa? O que é que vocês lembram da Medusa? Aqueles cabelos que eram o quê? Cabelos que eu não tenho, né? Que eram várias... Tá? A Medusa, o Minotauro, ok? Bem, então vamos lá. Olha só. A mitologia e a filosofia. Então veja bem, a mitologia, ela se fundamenta na imaginação, tá? Então mitologia é uma coisa, filosofia é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é a mesma coisa. Tá legal? Tá? Então, bora ver o seguinte aqui. O mito se baseia na fé. Falou em mito, eu me lembrei, sabe de quem? De quem é que o pessoal chama de mito? O Bolsonaro, né? Eu lembrei agora, falou mito, que todo o pessoal chama para ele de mito, né? Então, a mitologia se baseia na fé, confiança daqueles que recebem como verdade, e não necessita justificar
nem provar para ser aceito e seguido. Então, a mitologia é algo que se aceita como verdadeiro. Aquele Deus, ele é o verdadeiro e ninguém questiona. Isso é mitologia, tá certo? A filosofia, ao contrário, deve ser justificada racionalmente. Coloca aí. A filosofia deve ser justificada racionalmente. A filosofia deve ser justificada racionalmente. Então veja, nós temos aí uma diferença entre a mitologia e a filosofia. Tá certo? A filosofia, a mitologia, não há questionamento, aceita-se, tá? A filosofia não, tá? Ela é baseada racionalmente, tá certo? Então ela vai ser baseada através de argumentos, de fundamentos, tá? E a mitologia não. Tá legal, gente? Presta atenção na prova. Estou pensando na prova, não sei tu. Estou pensando na prova. Então presta atenção. Comparação entre mitologia e filosofia. A mitologia, tá? Não precisa, não há necessidade de justificar. Aceita-se, tá? A filosofia não. Há necessidade de justificar, tá certo? Por quê? Porque ela é baseada na razão. Ela é baseada na razão. Tá certo? É baseada na razão. Ok? Vamos em frente, vamos em frente. Deixa eu ver se... Então, olha só. Os filósofos pré-socráticos, vamos grifar agora, tá? Onde é que está isso? À esquerda, né? Na primeira coluna à esquerda. Os filósofos pré-socráticos, grifa isso, são aqueles que vieram antes de Sócrates. Aquilo que eu falei para ti. 469 anos, 399 anos, né? Eu arredondei para 500 anos antes de Cristo, tá? Então, antes da vinda de Cristo, tá? Apareceram os pré-socráticos. Os pré-socráticos são considerados filósofos, grifa, da natureza. Foi aquilo que vocês já anotaram aí. Os pré-socráticos, eles vão usar, tá, a natureza, a observação. É isso que vai caracterizar os pré-socráticos. Tá certo? Pelo uso do physis como o alicerce para a construção do arque, substância inicial de onde tudo deriva. Grifa isso, tá? Isso aqui é uma palavra grega. Arque, que significa substância inicial onde tudo deriva. E esse physis aí é natureza, tá? Também deriva de uma palavra grega, aonde se define natureza. Tá bom? Vamos em frente, vamos em frente. A grande preocupação dos pré-socráticos é a preocupação com a origem de todas as coisas, tá? Então eles queriam saber a origem, grifa isso, de todas as coisas. À direita, lá em cima, olha. Achou aí? Acharam, gente? Esses filósofos viveram no chamado período arcaico, né? Tá certo? Quando houve a formação da polis, o desenvolvimento da estrutura social, política e econômica, que deu espaço para a maior dedicação às artes e à literatura. Tá certo? Então grifa isso. Então foi nesse período, achou aí, à direita lá em cima? Foi nesse período que apareceram, tá, os pré-socráticos. Achou, gente? Bem, aí eu coloquei aí em negrito, tá? A região que sofreu a segunda diáspora, com o deslocamento de pessoas para a ilha do mar Mediterrâneo, como a Magna Grécia.
O ponto é que os pré-socráticos eram diversos e tinham com perspectivas convergentes as preocupações, grifa, é isso que eu queria achar, com a origem de todas as coisas, tá? Era isso que eu queria achar. Então, os pré-socráticos, achou aí? Tá? Eles vão se preocupar com a origem de todas as coisas, tá certo? A explicação nasceu do uso da razão para conduzir o conhecimento a uma nova forma de unificar a sociedade díspares através do argumento lógico, tá? Então veja bem, esses pré-socráticos, tá? Eles já vão usar a filosofia, tá? Para explicar alguns fenômenos. Lembra que a filosofia, ela usa a razão, tá? Então, olha, por isso que ele diz, grifa aí, o uso da razão, tá certo? Ele vai usar a razão para poder explicar alguns fenômenos, tá certo? Tá? Bem, vamos então, agora eu vou te apresentar alguns deles, tá? O que cai no Enem, tá? O que cai muito no Enem, eles colocam o filósofo, e aí você vai ter que saber a característica de cada um desses filósofos. O que eles pensavam, tá? Então vamos começar lá com Tales de Mileto. Já ouviram falar do Tales de Mileto? Grifa aí. Aonde vocês ouviram falar? Na matemática, né? Né? História, oi? Professora? Professora o quê? É de que é? De filosofia? Tá? Tales de Mileto, vamos lá. Mas ela é daqui, não? É. Então, olha só, grifa lá. A escola Tales de Mileto, tá? Seguia a metodologia, grifa aí, do mestre e seus discípulos, e absorvia e refutava. O que é refutar? O que significa esse termo refutar? Hein? Ele absorvia e refutar. Refutar, vou usar assim um termo bem rasteiro, bem vulgar. Seria debater. Eu falo uma coisa para ti, e aí tu rebate, tá certo? Tu questiona, tu rebate. E aí isso seria refutar, tá certo? Usando assim uma linguagem bem coloquial, tá? Então, olha só, o Tales de Mileto, ele vai usar 3 atributos, grifa, isso é importante. Coloca aí no teu caderno. O Tales de Mileto, ele vai usar 3 atributos. Coloca aí no teu caderno, por favor. O Tales de Mileto vai usar 3 atributos: razão, lógica e observação. Tá? Isso cai em prova, gente, é sério, tá? Vamos já fazer umas questões de prova que eu trouxe para ti aí, tá? Então, Tales de Mileto, coloca aí. Ele vai usar, tá certo? 3 atributos: razão, lógica e observação. Tá? Razão, lógica e observação. Tá? Tá certo? Então, olha só. Para esse filósofo, vamos colocar o ponto-chave dele, tá? Então, olha só, presta atenção. Importante para o Enem, tá? Ele vai usar 3 atributos, razão e observação, tá? Eu vou ler aqui, vocês vão colocar aí, tá? Aqui tem uma coisa importante para a prova. A água, coloca aí. A água era o elemento primordial. Coloca aí. A água era o elemento primordial, a causa material que origina o mundo. A água
era elemento primordial, a causa material que origina o mundo. Tá? Então, para Tales de Mileto, o elemento primordial quem é? A água. Depois eu vou falar de um outro filósofo para você, tá? Que a causa primordial vai ser o fogo. Tá legal? Tá? Então preste atenção. A gente está colocando no caderno os pontos chaves. Então, olha, vou repetir, tá? Para Tales de Mileto, são 3 atributos importantes: a razão, a lógica e a observação, ok? E o elemento primordial quem era? A água, tá? Lembra o seguinte, que esses filósofos, tá? Lembra o seguinte, que para esses filósofos, eles usavam a natureza, tá? Como ponto de partida, tá? Então, ele começou a observar, tá? A água e chegou à seguinte conclusão, tá? Que a água era elemento primordial. Tá, gente? Então, o que tu vai ter que fazer para a prova? Tu vai ter que associar água a Tales de Mileto, tá? É assim que cai na prova isso, tá bem? Tu vai ter que associar água a Tales de Mileto. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas, tá? Então, ele tinha várias frases. Você sabe que 80% do nosso corpo é composto de quê? De água. O nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água, porque a maior parte do nosso planeta é água, né? Então, foi através dessas observações que ele chegou a essa conclusão, tá certo? Vou avançar, tá? Olha só. Ok, gente? Vamos agora outro. Agora, olha só. Vamos agora outro. Anaximandro de Mileto. Por que tem sempre, né? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto. Grifa aí. Esse de Mileto, grife aí, por favor. Esse de Mileto era a cidade deles, tá? Então, é como se fosse assim, você... Qual é seu nome? Rafael de Baião. Rodrigues de Belém. Então, esse D aqui, ó, significa a cidade de onde ele nasceu. Tá certo? Só pra gente entender. Tá? Então, grifa aí. Achou aí? Achou esse outro aqui? Anaximandro de Mileto? Tá? 610 a 546 a.C. A natureza era regida por leis e não via a água como princípio de tudo. Então perceba que esse outro aí é isso que a gente chama de refutação, tá? Um fala uma coisa e o outro vai e rebate. Isso é que é refutar, tá certo? Mas anota aí então esse novo filósofo, coloca aí no teu caderno, tá? Coloque lá. Vocês estão entendendo, né, gente? Fica comigo. Nós estamos anotando, essa vai ser a máxima sempre. A gente vai anotar o filósofo, tá? E a ideia desse filósofo. É assim que cai na prova. Tá certo? É assim que cai na prova. Eu estou sendo bem direto, bem objetivo contigo. Tá certo? Eu acho que tem que ser assim, tem que ser direto e objetivo. Não adianta ficar enrolando. Tá? Coloca aí, Anaximandro de Mileto, tá? A natureza era regida por leis e não... A natureza era regida por lei e não via água como princípio de tudo. Tá? A natureza era regida por leis e não via a água como princípio de tudo. Tá certo?
Ok? Tá certo? Então, olha só, tá? Então, olha aqui. Todas as coisas se originam devido ao grau de condensação ou rarefação do ar. A mesma causa também do frio e do calor. Então ele vai fundamentar as ideias dele achando o seguinte, que tudo se molda através do fogo, tá? Que através do fogo tudo é possível de ser moldado, tá certo? Coloca aí essa observação. Tudo se molda através do fogo. Tudo se molda através do fogo. Então você percebe que Tales de Mileto era água, né? E este agora diz que é o fogo, que é o fogo, que é o elemento que? Preponderante, tá certo? Vamos em frente. Vamos em frente. Aí outros já dizia que era o quê? Que era o ar, tá? Fica ligado, presta atenção. Um dizia que era a água, outro dizia que era o fogo e o outro dizia que era o ar. Fogo, água e ar, né? Tinha uma no limite, né? Ainda falta a terra, né? Tinha no limite uma... Vocês lembram dessas histórias, daquele programa da Globo, No Limite, que tinha um negócio que eles usavam, terra, né? Era fogo, ar, né? De onde eles tiraram isso? Daqui, ó. Né? Oi? Tá legal, gente? Então coloca aí. Oi? Então coloca aí, ó. Coloca aí, outros discípulos acreditavam que era o ar, o elemento primordial. Outros discípulos acreditavam que era o ar, o elemento primordial. Tá? Então presta atenção, gente. Os filósofos pré-socráticos, eles vão usar como fundamento, tá? A natureza, tá? Então os filósofos pré-socráticos é a natureza, tá certo? E aí, tá? São esses três elementos que aparecem, tá? A água, o fogo e o ar, tá? São essas características que a gente tem que guardar para a prova. Vamos já fazer exercício, tá? Aqui, ó. Esse vocês conhecem com o Cristovinho, né? O Arlon chama Cristovinho. Pitágoras. Anota aí. Qual é o elemento principal para Pitágoras? É o número. São os números. Coloca aí. Para Pitágoras, o princípio de tudo é o número. Para Pitágoras, o princípio de tudo é o número, tá? Pitágoras, vocês lembram, né, do teorema de Pitágoras, da matemática, não é isso? Tá? Então, Pitágoras, gente, é dessa época aí, tá certo? Pitágoras é dessa época aí. Olha, lá embaixo à direita, só pra gente, grifa lá. 570 anos antes de Cristo, 495 anos de Cristo. Foi um dos filósofos pré-socráticos mais conhecidos da história pelo uso da matemática para provar as idealizações sobre a origem de tudo. E ele buscava o que para provar a origem de tudo? A matemática. A matemática. Tá? Então Pitágoras vai usar a matemática para explicar a origem de tudo. Tá certo? Então, enquanto alguns usa
a água, outros usam o fogo, outros usam o ar, e Pitágoras, tá? Usava o que para provar a origem de tudo? A matemática. Tá certo? Olha só. Olha para cá, por favor. A busca pela harmonia, proporção e medidas motivaram a Pitágoras a disseminar o pensamento por toda a região helênica, desenvolvendo sua ideia de que todas as coisas possuem estrutura numérica intrínsecas em si, tá? Então, por exemplo, eu não sei se alguém toca música aqui, alguém toca algum instrumento musical. A música, ela tem matemática, né? Ela tem matemática. A harmonia, aquela nota para ser harmônica, tá? Ela tem que ter um terno, uma quinta, para poder ser harmônico, tá certo? Que mais que tem matemática? Que mais que tem matemática? Várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Se a gente parar para pensar, envolve a matemática. E ele foi por essa linha aí, tá? Pitágoras foi por essa linha aí, tá certo? Achar que a origem de tudo é a matemática, tá? Heráclito, de Efésios, o devir e os contrários. Onde é que está isso? Vamos lá. Então vamos lá. Coloque lá, por favor. Outro filósofo. Aqui o nome dele, ó. Heráclito de Efésios. O devir e os contrários. Tá? Coloca o outro filósofo aí. Tá aqui, tá? Olha aqui, tem uma música, vocês já ouviram falar do Lulu Santos? Sim ou não? Sim. Tem uma música do Lulu que é assim: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. De onde ele tirou isso? Adivinha? Dá uma lida aqui, vamos lá. Adivinha de onde que o Lulu Santos tirou isso? Pega aí o teu material, achou? À esquerda, lá em cima. Então vamos lá, olha lá. Heráclito de Efésios, tornou-se célebre, acompanha comigo, por considerar que a natureza está em constante transformação, devido aos opostos que se tensionam na busca pelo equilíbrio. Grifa aí, o claro e o escuro, o cheio, o vazio, o bem, o mal, existem e se completam nas suas diferenças, tá? Então era exatamente isso, tá? Que na visão dele, tá? Na natureza. Então, os opostos, na verdade, se completam. É isso que ele está falando aqui. O devir e os contrários. Então, os opostos se completam. Que é exatamente aquilo que o Lulu Santos fala naquela música dele. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Então o que? São os opostos que estão se completando. Coloca lá no teu material. Os opostos se completam. Tá? Com relação a Heráclito. Coloque lá. Os opostos se completam. Tá? Os opostos se completam. Achou aí? Colocou aí? Olha, vem dele a máxima que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Então, olha só. Como tudo está em constante movimento, tá? Vocês que têm aqui esse rio, você acha que é possível se banhar no rio, tá? No mesmo rio duas vezes da mesma forma?
Não. Por que não? Porque aquela água que banhou você a primeira vez não vai ser a mesma, porque está em constante movimento. Grifa isso aí, isso cai na prova, tá? Essa máxima dele cai em prova, grifa aí. Achou aí? Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, o que contrasta com a afirmação de outras escolas, que procuram encontrar um denominador comum para tudo. Tá? Então, segundo ele, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Tudo está em constante movimento. Vocês acham que tudo está em constante movimento? O que vocês concordam com ele? Sim ou não? Sim. Hein? Sim ou não? Você acha que você é a mesma pessoa que acordou hoje de manhã? Você mudou? Você mudou? A gente está em constante mudança, né? O que você acha, o que você achou ontem, você pode mudar de ideia amanhã. Já aconteceu isso contigo? Hein? Você achava uma coisa um dia, no outro dia tu mudou de ideia, tu diz, olha, eu não acho mais aquilo que eu falei antes. Acontece isso contigo? Não. Sim ou não? Sim, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo posições diferentes, tá certo? A gente vai tendo posições diferentes, a gente vai tendo opiniões diferentes, tá? Tinha uma música, de novo uma música, eu acho que era do Raul Seixas, que dizia assim, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que é o amor, do que eu não sei o que sou. Se hoje eu te odeio, amanhã eu te quero amor. Né? Percebe de onde é que vem a ideia desse pessoal? Né? Então ele vai falar exatamente de quem nessa música? Desse filósofo. Então ele está falando, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ele está falando do quê? Dessa mudança, tá? Dessa mudança que nós estamos sempre mudando de opinião. E ele fala também dos opostos. Se hoje eu te odeio, amanhã te faço amor, não é isso? Né? Então ele fala exatamente dos opostos. Tá legal, gente? Percebe de onde é que vem a inspiração dessas músicas, desses cantores, tá? Então eles vão buscar, esses caras a gente acha que não, que é uma bobagem. Tem uma música que é não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Já viram essa música? Não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, não é o que não pode ser, que não é. Não é. Já viram essa música? Não. Como é que é? É de onde? Esqueci agora. Esqueci agora da banda. Então veja bem, tá? A gente acha que é uma bobagem, né? A música toda é isso, não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Aí tu diz, o cara pirou, é doido. Não, gente, esse cara, ele é inteligente e ele tirou essa música da onde? Exatamente desses filósofos, porque quando ele diz que não é o que não pode ser, ele está dizendo que aquilo já o que já mudou. Aquilo já mudou. Aquela ideia que tu tinha antes já não é a mesma que você tinha anteriormente. Tá certo? E é exatamente isso que esse cara fala. Exatamente isso que ele fala. Que nós estamos sempre mudando. Deu para entender essa história aí, gente? Deu para entender? Você vai conseguir identificar a característica dele na prova. Tá? Vamos em frente. Cadê? Já falei disso aqui, os opostos, chamado devir. Tá. Olha aqui, acho que tem aqui né? Aqui são eles, os pré-socráticos, né? Tá certo?
Eu acho que tinha um som aqui, mas não... Tá saindo o som? Bem baixinho, né? Tinha um som aí. Tinha um som, mas não vai dar para rolar. Tá bom? Vamos em frente. Tinha um som. Bem, vamos agora... coloca aí outro. Parmênides. Coloca aí, Parmênides. De Eleia, outro filósofo. Coloca aí. Tá? Colocou aí no teu caderno? Gente, vou falar de novo, vocês estão entendendo? Nós estamos colocando no caderno a ideia principal de cada filósofo. É isso que eles vão te cobrar na prova, tá? A ideia principal de cada um deles. Coloca aí, Parmênides. Então, olha só o que esse cara dizia. Olha para cá. Aí a gente anota aí, tá? Para não ter que ficar preso aqui nesse negócio, tá? Partindo de um questionamento ontológico, corrobora pensamento mais antigo que acreditava na existência da unidade do ser, que é imutável. Sua arque era a permanência, pois a essência do ser é constante e o ato de pensar comprovaria a unidade do ser. Então, o que vai caracterizar a ideia desse filósofo? Coloca aí. A unidade do ser é imutável. Aqui, ó. Olha para cá. Coloca aí. A unidade do ser é imutável. A unidade do ser é imutável. Coloque aí, por favor. A unidade do ser imutável. Tá aqui, ó. Que não muda. Imutável, que não muda. A unidade do ser é imutável. Colocou aí? Ok? Vamos em frente. Olha aqui, outro. Coloca aí outro filósofo. Aqui, ó. Demócrito. Coloca o nome do teu filho quando nascer. Tá aí uma sugestão. Demócrito, coloca aí. Olha. Tá? Coloca aí. Demócrito. Esse Demócrito, ele vai falar de uma coisa muito importante. E aí eu vou te perguntar. O átomo, é possível dividir o átomo? Sim ou não? Sim. Hoje nós já sabemos que é possível dividir o átomo. Mas essa história de divisão do átomo é recente, não é recente? É recente. Até algum tempo atrás, achava-se que o átomo não podia ser dividido. De onde veio essa história? Olha para cá, anota aí. Tá? Coloca aí. Tudo que existe, a ideia do Demócrito. Coloque aí, por favor, no seu caderno. Tudo que existe é composto. Tudo que existe é composto por elementos indivisíveis, chamados átomos. Tudo que existe é composto por elementos indivisíveis, chamado átomo. Tá? Chamado átomo. Tá certo? Então, esse filósofo acreditou o seguinte, que tudo, né, em tudo existe algo chamado átomo e que este átomo é indivisível. Gente, pelo amor de Deus, hoje todo mundo sabe que o átomo, ele é divisível, tá? Então essa ideia já não existe mais, tá legal? O átomo é divisível. O professor de química de vocês já falou isso, né?
Tá? Olha para cá. Olha só o que ele achava. Olha para cá, por favor. Assim como as outras escolas utilizavam a observação da natureza e a premissa de que experimento para provar a inexistência do vazio, tudo era preenchido por algo, pois tudo era feito de átomo. Então, para ele não existia o vazio. Tudo era preenchido por átomo. Tá? Bem, olha para cá. Eu coloquei essa tabelinha aí, olha. Olha para cá, gente. Nós temos, tá? Nós temos aqui uma espécie de resumo da ópera. Olha para cá. Nós temos os mitos, tá? Viu, gente? Por favor, mito não é filosofia, tá? A mitologia, ela foi criada em cima do quê? Da imaginação, tá? Não esquece disso. Tá legal? Mitologia não é filosofia, ok? Então, olha para cá. Cosmogonias e teogonias. Exploração dos fenômenos naturais por meio de mitos. Tá? Então, isso aqui não é filosofia. A filosofia começa a aparecer aqui, olha. Os pré-socráticos, cosmologia, explicação dos fenômenos naturais por meio de elementos da própria natureza. Eu coloquei isso aí para você, dá uma olhada aí, na tua apostila. Tá? Então, a explicação da natureza através do physis. Essa palavra physis significa natureza. A filosofia, como conhecemos hoje, explicações de fenômenos naturais baseadas em racionalidade humana. O homem percebe e processa informações segundo a sua razão e depois explica, né? Explica o fenômeno, né? Tá certo, gente? Então, olha só, dá uma olhada para cá. Isso aqui eu coloquei para a gente ter uma ideia, tá? A gente ter uma ideia do que é a mitologia. É lógico, a gente vai falar ainda da filosofia hoje, que começa a aparecer com Sócrates, porque até então, esses filósofos, como é que eles estão explicando, né, a essência de tudo? Eles estão explicando através da natureza, com água, ar, que mais? Fogo, matemática, o átomo. Então, eles estão explicando dessa forma, ainda, tá? Com os elementos da natureza, tá? Vamos em frente. Bem, agora preste atenção. Na prova de vocês, dá uma olhada na apostila que eu coloquei à direita. Aparecem algumas escolas, olha. Achou à direita? Escola Jocônica, né? Achou aí? Achou? Mileto, na Jônia, né? Porque Jônia é a cidade, tá legal? É a cidade. Aonde desenvolveu os pré-socráticos dessa escola. Bora ver a característica dela, acompanha aí. O que diferencia essa escola das demais escolas pré-socráticas é a sua concepção de um tempo unitário e pluralistas do universo. Grifa isso, é isso que vai caracterizar. Sua concepção de um tempo unitário e pluralista do universo. Em outras palavras, essa escola acreditava que a substância única que deu origem a toda a variedade dos cosmos. Foi Tales de Mileto quem fundou essa escola e inspirou os outros filósofos pré-socráticos a pensarem de maneira contrária ao pensamento mítico. Além de Tales, tiveram outros filósofos famosos nessa escola. Tá? Bem, escola pitagórica. Adivinha quem fundou essa escola? Pitágoras, né? Pitágoras. E aí, nessa escola de Pitágoras, quem é que vai aparecer aí? Dá uma lida aí. É o quê? Quem é o elemento principal? São os números, né? Grifa aí. Então, nessa escola, os números. A escola eleática, grifa aí. Deixa eu vir aqui. Tá? É uma outra escola. Tá? Tem o seu nome derivado da cidade de Eleia, lugar de origem de seus principais pensadores.
Parmênides, Zenão e Melisso. Ah, daí que vem aquela sandália Melissa? Não sei. Suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro de uma lógica, de uma metafísica. Grifa isso. Metafísica é muito legal. Achou aí? Ok? Lá embaixo, a escola atomística. Essa escola atomística, ela vai acreditar o quê? Que tudo tem um átomo, né? Tudo é composto por um átomo. Grifa isso, achou lá embaixo? Grifa lá. Todo objeto físico é composto por átomo. Ok? Vamos lá atrás. Vamos na outra página. Vamos já fazer o exercício. Lá na outra página, viu, gente? Presta atenção. Lá na outra página, é a página, não sei, não tem número. Olha, coloquei Tales de Mileto, tá? Achou aí? Na outra página eu coloquei Tales de Mileto. Por que eu coloquei ele em evidência? Tá? Gente, porque o Tales de Mileto, ele tem uma importância grande e ele cai muito na prova, tá? Ele cai muito na prova do Enem, tá? Eu quero que hoje, depois que tu chegar, depois que tu tomar açaí, tu dá uma lida nesse texto aqui de Tales de Mileto. Tá legal? Tá? Aí eu coloquei umas características dele, importantes para a prova. Tá? Então presta atenção. Dá uma olhada no teu caderno aí. Então olha, o que foi que eu fiz com vocês? Tá? Eu apresentei para você os filósofos pré-socráticos. Falei para você o que caracteriza esses filósofos, tá? É que eles usam como base a natureza, tá certo? Tá? E a característica de cada um deles. O que eles vão te cobrar na prova é isso que você colocou no caderno aí. A característica de cada um deles. Bora ver umas questões de prova. Oi? Não, agora. Porque depois do intervalo vocês esquecem. Já esqueceram tudo. É o intervalo? Quanto tempo é de intervalo? Meia hora. Então, ó. 8h15 aqui. São 8 horas. 8h15. 15 minutos tá bom. Fechado? Quem não quiser sair, pode começar a fazer as questões, tá? Vamos lá, 15 minutos.